Paz, alegria, bem-vindo ao canal, que esse dia seja um dia abençoado na sua vida. E nós estamos hoje celebrando a apresentação de Nossa Senhora. E nesse dia a gente tem um evangelho muito interessante, que é muito mal interpretado aí entre os nossos irmãos protestantes. E aí a pergunta, né? Jesus teve outros irmãos? Por causa desse texto aqui, então existe um pouco essa controvérsia. Então a gente vai meditar um pouco, falar um pouco sobre isso e meditar, trazendo a mensagem para nós tão belíssima que o Evangelho tem. Nós vamos pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Lembrando, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para você receber todas as notificações de todos os vídeos. Está sendo postado alguns vídeos aí de formações bíblicas, algumas perguntas sendo respondidas. E você pode entrar também no grupo de WhatsApp para você receber em primeira mão todos os conteúdos aqui do canal. Aí nesse vídeo tem uma descrição e tem um link aí para entrar no grupo de WhatsApp. Vamos lá então. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Alguns pontos importantes aqui para a gente poder chegar na mensagem. Bom, já é comprovado, muitos teólogos já se debruçaram sobre esse texto, né, estudando a cultura judaica e todo aquele contexto, já sabe que aqui não eram irmãos de sangue, irmãos biológicos de Jesus. E se sabe também que naquela época, pessoas que eram parentes, primos, eram chamados de irmãos. Os judeus, eles se organizavam em clãs, grandes famílias, formavam um grande clã, e esse clã, formado por várias famílias, eles se consideravam uma família numerosa e eles se chamavam irmãos. É muito parecido hoje com as nossas comunidades, nas igrejas, né? A gente tem um monte de irmão, né? Ô irmão, paz de Cristo, paz, alegria, irmão, irmã. Ou seja, mas não é irmão, é irmão na fé. No caso, porque participa da mesma comunidade, do mesmo núcleo religioso. Naquela época havia os clãs e eles se tratavam como irmãos. Então, isso daí é outra questão, né? A virgindade perpétua de Maria, o dogma, né? É uma das maneiras de mostrar também que Jesus não teve irmãos de sangue, que Maria não teve outros filhos. Mas aí também parece que Jesus meio que está desprezando esses irmãos e a sua mãe. Quando ele sabe da notícia, a informação que chega para ele é que estão lá fora sua mãe e seus irmãos. E aí, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Dá a entender um pouco assim, um pouco de desprezo, mas não. Na verdade, Jesus, nesse momento, ele está ampliando a concepção de família. Não é só mais do mesmo clã, não são mais só as pessoas daquele grupo, mas ele amplia a concepção de família. Não é só família biológica, parentes e tal, ele amplia essa concepção. Na fé, nós formamos uma família muito maior. Na fé em Deus, na fé em Cristo, nós formamos uma família muito mais ampliada. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai fazem parte. Todos os discípulos são irmãos, são da mesma família. E Jesus, aqui muitos dizem, né, que Jesus ele está evidenciando muito mais o valor de Maria. Por quê? Porque Maria foi mãe biológica e foi mãe também por fazer a vontade do Pai. Quando ele diz, estão aqui minha mãe e meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Todos esses que fazem a vontade do Pai são minha mãe e meus irmãos. Quem fez mais a vontade de Deus do que Maria? Tirando Jesus. De todas as pessoas que você conhece, de todos os personagens bíblicos, desde o Gênesis até o Apocalipse, pegue a Bíblia e veja quem fez mais a vontade de Deus.
não tem uma pessoa que ganha de Nossa Senhora, de Maria. Não tem uma pessoa que ganhe dela. Ela fez muito mais. Uma menina de mais ou menos 13 anos arrisca a própria vida, arrisca perder a própria vida sendo apedrejada para assumir a missão, para fazer a vontade do Pai. Arrisca, abre mão dos seus planos, dos seus sonhos. Talvez ela tinha planos e sonhos com José, para ter muitos filhos e tudo mais. Ela abre mão dos seus planos e sonhos para fazer a vontade do Pai, com coragem, com despojamento, com entrega. Ou seja, não dá para comparar. Ela é considerada mãe 2 vezes de Jesus, mãe biológica e mãe porque fez a vontade do Pai. Então Maria está sendo colocada em mais evidência ainda aqui por Jesus. E nesta mensagem do Evangelho, a gente pode também trazer para a nossa realidade. Olha Jesus ampliando a concepção de família. Imagina se nós formos formados, se a nossa mentalidade mudar nesse ensinamento de Jesus, naquilo que ele fez de ampliar a concepção de família. Imagina a gente olhar além da nossa família biológica, além dos nossos parentes. Imagina, porque quando se trata dos nossos parentes biológicos, irmãos, pessoas do mesmo sangue que nós, a gente tem uma maneira de tratar. Tem casos em que as pessoas até beneficiam por ser da minha família. Mas imagina a gente mudando a nossa mentalidade a partir daquilo que Jesus nos ensina. Imagina a gente ampliando essa concepção de família e não olhando só para os nossos, mas olhando mais além, para outras pessoas. Imagina, a gente não vai mais ver um irmão jogado na sarjeta, abandonado, e a gente ignorar, fingir que não viu. A gente não vai mais fazer isso, porque imagina se nós tivermos esta consciência de que é nosso irmão, como se fosse o nosso irmão de sangue. É como se a gente pudesse pensar assim, se a gente chegasse a ver um mendigo jogado na rua, na sarjeta, se fosse o nosso irmão de sangue, um parente nosso de sangue, nós iríamos fazer alguma coisa. Poderíamos até estar com pressa, talvez não iríamos ter condições de ajudar ali a princípio, logo, né? Mas nós iríamos logo acionar um outro parente, um pai, uma mãe, um outro irmão. A gente ia acionar, olha, eu vi o fulano, nosso parente, nosso primo, nosso irmão jogado na sarjeta, vamos fazer alguma coisa. A família ia se mobilizar, ia fazer uma cota, ia dar um jeito de ajudar aquela pessoa. Se fosse um parente preso, por exemplo, quantas visitas, né, não tem de parentes, mães, se fosse. Ou seja, se fosse nosso irmão de sangue, a gente faria alguma coisa. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade a partir desse evangelho, daquilo que Jesus está nos ensinando, ampliar a concepção de família. Pela fé, a gente amplia essa concepção de família e temos que ter esta visão de que todos são nossos irmãos. E aí a gente não vai deixar ninguém passar necessidade, ninguém vai passar na nossa frente por nós sem a gente fazer alguma coisa, porque a gente entendeu que são nossos irmãos. Aprendamos com o Evangelho, peçamos um coração aberto para esse ensinamento de Jesus, que nós possamos mudar a nossa mentalidade. Essa conversão precisa acontecer. Que o Senhor nos ajude então a viver cada vez mais o Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.